Bom, então vamos retomando, né, nossos estudos. Nós estamos no capítulo 19, o penúltimo capítulo do livro Obreiro da Vida Eterna. Na semana passada a gente estava acompanhando o pós-desencarne do Cavalcante. A gente viu que ele está bem acolhido, está lá com o pessoal que foi fazer o socorro dele, mas com algumas dificuldades, principalmente por conta, né, da eutanásia que foi provocada nele, além de alguns apegos, algumas dificuldades pessoais que ele tinha também. E aí a gente viu o envolvimento, o esforço do grupo espiritual ali para poder cada vez mais trazer ele para condições que fossem adequadas para depois ele partir para uma esfera mais alta. E aí eles falam que eles estão ali com a necessidade de já voltar para a crosta para atender ao desencarne da Adelaide. A Adelaide é aquela irmã que tem uma vida muito bem voltada, né, para a compreensão maior, para as atividades no bem. Ela tem, inclusive, aquela casa que atende, né, a crianças e, inclusive, aos familiares. Então, eles voltam lá, né? E vamos, então, entender, por parte do grupo do Jerônimo e do André Luiz ali, o que, que eles estão fazendo. Atendendo à divisão dos serviços, Jerônimo e eu continuamos em ação no Instituto Evangélico, onde a serva leal de Jesus receberia a carta liberatória. Então, eles já estavam lá, naquela casa onde a Adelaide trabalha. Adelaide, porém, parecia não depender de algemas físicas. Então, olha que interessante. A Adelaide, na sua espiritualidade, no seu desenvolvimento, ela já não era um espírito que estava muito preso à matéria. Ela usava o corpo, a matéria, para fazer, né, inclusive para realizar tudo que ela realizou na encarnação dela, mas ela não dependia muito dessas algemas físicas. O espírito dela gozava de uma liberdade maior. Boa noite, Adriana, tudo bem? Acabamos de Boa começar noite. aqui. Uhum. Então, para que a gente vá comparando com as diferenças de outros que a gente acompanhou, né, nesse momento da passagem, né, do desencarne. E aí o André Luiz continua relatando, né? Não consegui, por minha vez, auscultar-lhe o espesso organismo, porque a nobre missionária, em virtude de avançado enfraquecimento do corpo, abandonava-o ao primeiro sinal de nossa presença, colocando-se junto de nós em sadia palestra. Então, só para que a gente entenda aqui, ó, a Adelaide ainda não desencarnou, não é que ela já deixou o corpo e já partiu para o grupo, junto do grupo espiritual. Ela está nesse processo, no limiar da encarnação dela, mas o que o André Luiz está falando, que nos momentos do sono, né, nos momentos em que o espírito dela se desprende pelas vias do sono, ela facilmente já se chega junto deles. E foi o que aconteceu. E por isso o André Luiz não conseguiu nem acompanhar muito bem o que é que estava acontecendo com relação à doença orgânica dela, o que faria com que ela partisse. Geralmente, companheiros distintos de nosso plano participavam-nos dos ágapes fraternos. Então, alguns desses que estão partindo, nesse grau de espiritualidade, como o da irmã Adelaide, eles já conseguem conviver e compartilhar dos momentos, né, de felicidade já do lado do mundo espiritual. Na antevéspera do desenlace, tive ocasião de observar a extrema simplicidade do abnegado Bezerra de Menezes, que se encontrava em visita de reconforto junto à servidora fiel. Então, também, né, lembrando esse detalhe, quando eles foram conhecer, né, os que iriam desencarnar, quando chegaram na casa onde Adelaide trabalhava, lá no capítulo anterior, o André Luiz comentou que Bezerra de Menezes era um dos benfeitores da casa, trabalhadores do grupo espiritual ali da casa da Adelaide. Então, nesse momento, a Adelaide, mais uma vez, sendo visitada, sendo atendida e reconfortada pelo próprio Bezerra de Menezes, que fazia parte do grupo espiritual ali, do trabalho da casa dela. Ô, Thelma, boa noite, tudo bem?
E aí ela chega lá e já conversando com o grupo que vai recebê-la, fala, né? Não desejo dificultar o serviço de meus benfeitores, dizia ela, algo triste. Então, olha que interessante, apesar de bem preparada, apesar de bem em condições, né, de fazer essa partida melhor do que os outros todos que nós vimos, o André Luiz está relatando, ela falou algo triste, quer dizer, ela sente uma tristeza por partir. Isso é natural, né? Não é o desapego a ponto do desprezo. Ela segue adiante, mas ela não despreza, ela sente-se triste por deixar algo para trás. Mas tem algo além, que nós vamos ainda acompanhando no caso dela, que é uma particularidade interessante desse desencarne. E ela continua falando, então eu não quero atrapalhar o trabalho de vocês, mas ela estava um pouco triste. E por isso estimaria conservar boa forma espiritual no supremo instante do corpo. Quer dizer, ela gostaria ainda de manter um bom aspecto ou uma boa condição espiritual nesse momento da transição mesmo, do desencarne, da morte do corpo dela. E aí Bezerra, né, conversando com ela, fala: Ora, Adelaide, considerou o apóstolo da caridade. Morrer é muito mais fácil que nascer. Olha que interessante Bezerra de Menezes falando isso para ela. Para organizar, na maioria das circunstâncias, são precisos geralmente infinitos cuidados. Para desorganizar, contudo, basta por vezes um leve empurrão. E é verdade. Imaginem, porque isso na vida prática nossa é muito fácil da gente entender. Construir qualquer coisa exige um esforço, um planejamento, uma série de detalhes na nossa execução e de auxílio de outros para construir algo. Agora, para destruir, é um pum. É às vezes um peteleco, uma trombada e tudo desmorona. Só que aí ele está se referindo à questão da nossa encarnação. Para a gente entrar no corpo, reencarnar, o processo é muito mais trabalhoso, muito mais elaborado do que desencarnar. Nós vimos nos capítulos que falaram do planejamento reencarnatório, do planejamento do corpo que nós vamos habitar, de detalhes que vão favorecer a nossa missão ou o nosso aprendizado, detalhes que vão ser importantes para resgates que nós temos de muitas faltas cometidas em encarnações anteriores. Então, tudo isso exige um cuidado grande, um esforço especial, mas partir é muito mais simples. Então, Bezerra trazendo isso para ela, para que ela relaxasse. É mais simples do que o que você fez para chegar aqui, né, na carne. Em ocasiões como esta, a resolução é quase tudo. Ajude a você mesma, libertando a mente dos elos que a imantam a pessoas, acontecimentos, coisas e situações da vida terrena. Então, olha o que ele está falando. Para ter um bom desencarne, a resolução é quase tudo. Quer dizer, a nossa decisão. Não, eu vou ficar bem. Eu vou seguir confiante. Eu estou cumprindo a programação divina. Então, essa resolução íntima é quase tudo para que aconteça um bom desencarne. E olha a recomendação dele. Ajude-se você mesma, libertando a mente dos elos que nos imantam a pessoas, acontecimentos, coisas e situações terrenas. Então, às vezes, não é por maldade que nós sofremos um pouco nessa partida, é por apego a coisas boas até. Então, apego a pessoas queridas, apego a acontecimentos, apego a situações que a gente vivencia, que às vezes são situações fazendo o bem. No caso dela, é exatamente isso. Ela está partindo de uma encarnação em que ela é uma fiel servidora do Cristo. Mas ainda assim, ela recebe uma recomendação, uma orientação do Bezerra de Menezes. E ele continua a falar: não se detenha.
Quando for chamada, não olhe para trás. E sorrindo, lembre-se de que a mulher de Lot, convertida em estátua de sal, então aquela passagem que nós temos, né, no Velho Testamento, da esposa de Lot, quando eles estavam partindo e que olha para trás, foi avisado para que ela não olhasse para trás, e quando ela olha, ela vira uma estátua de sal. E Bezerra de Menezes está lembrando essa passagem, falando: não é símbolo inexpressivo, quer dizer, é algo a se prestar atenção mesmo, é uma recomendação que serve justamente para esse momento. Não olhar para trás, porque se a gente olha para trás e se fixa no que tem que naquele momento ficar para trás, a gente congela, a gente acaba estagnando, se paralisando naquela situação e dificultando a sequência da vida ali depois do desencarne. Há criaturas que, no instante justo de abandonarem a carne, às vezes doente e imprestável, voltam o pensamento para o caminho palmilhado, revivendo recordações menos construtivas, tropeçam nas próprias apreensões, quer dizer, mesmo tendo cumprido com o dever, alguma insegurança, algumas apreensões podem fazer com que a gente enrosque um pouquinho nesse momento. Tropeçam nas próprias apreensões, como se estas fossem pedras soltas ao léu na senda percorrida, e ficam longos dias fisgadas no anzol do incoerente e insatisfeito desejo. Então, coisas que não resolvemos bem, que não fomos, pelo nosso egoísmo, né, satisfeitos em desejos mais egoístas ou mais materiais. E aí, nesse momento, é que muitas criaturas acabam ficando enroscadas, como ele fala, por longos dias, fisgadas a esse anzol, né, a esse enrosco. E isso quer dizer que a pessoa, então, se comprometeu nesse momento? Não. Ela vai sofrer, ela vai dificultar por um tempo maior. Essa passagem que poderia ser mais rápida. Nós estamos vendo com esses exemplos desse livro justamente passagens que são mais leves, mais facilitadas, mas todas amparadas, e outras que exigem um esforço, um trabalho maior, e por isso aquela pessoa que está partindo sofre um pouco mais, passa por uma amargura por um pouco maior, por um pouco mais de tempo. Então esses são elementos que podem nos fixar. Como voltando lá, né, ao que ele falou, não se detenha a acontecimentos, pessoas, coisas ou situações da vida nesse momento. Mas vamos lá, seguindo. Então nós nos enroscamos por longos dias nesse anzol incoerente e insatisfeito desejo, sem suficiente energia para uma renúncia nobilitante. Espero, asseverou a interlocutora em tom grave. Então, olha isso. E isso está sendo comentado com aquela que estava mais bem preparada. E nós vamos já já entender qual era o problema, o apego dela. Por mais que fosse um apego menos relevante, ainda assim, André Luiz, ele nos passa em grau menor, mas até onde a gente pode enroscar. Então, ela ainda estava nessa pequena dificuldade. Então, ela falou: espero que eu assim consiga fazer. Que os amigos me auxiliem. Sinto-me socorrida, amparada, mas, olha aqui, tem um mas. Tenho medo de mim mesma. Então, é uma insegurança de que nesse momento, apesar de tudo que ela é capaz de fazer, que ela se sinta ainda com dificuldade em algum ponto. E nós vamos ver que ponto é esse. Preocupada assim, minha amiga,
tornou o antigo médico satisfeito. O antigo médico, né, o Bezerra de Menezes. Então ele continuando na conversa. Preocupado assim, não vale a pena. Compreendo-lhe, todavia, a ansiedade. Também passei por aí. Então aí Bezerra falando da experiência pessoal. Eu sei que não é tão simples assim esse momento, né? Eu já passei por esse momento do desencarne também, me lembro. Creia, entretanto, que a lembrança de Jesus ao pé de Lázaro foi a ajuda certa ao meu coração em transe igual. Então, olha que bonito isso que nós estamos lendo aqui. O Bezerra de Menezes contando aonde ele se apegou para poder fazer essa passagem o mais leve, o mais suave possível. Então, quando ele estava sentindo esse momento de uma certa insegurança, e a insegurança, vamos prestar atenção, é com relação aos compromissos até. Porque todo aquele que tem compromissos e deveres no caminho do bem se sente responsável por uma série de coisas. E o Bezerra de Menezes tinha, com certeza, em grau talvez até maior do que o da Adelaide, ou não, não sei, nós não estamos aqui para julgar, né, quem está em melhores condições, mas o Bezerra falando no momento do desencarne dele, em que ele poderia ficar um pouquinho apegado a essa questão das obrigações dele, ele se lembra de Jesus ao pé de Lázaro e aquilo foi bom para ele. E olha o que ele fala: busquei insular-me, cerrar ouvidos aos chamamentos do sangue. Então, olha o que pode atrapalhar. Aqui fica claro que nós já vimos lá nos outros exemplos que atrapalhou. O desespero, o choro, assim, angústia exagerada por parte daqueles que ficam. Busquei cerrar os meus ouvidos aos chamamentos do sangue, daqueles que são sangue do meu sangue. Algemar os olhos à visão dos interesses terrenos. E a libertação, afinal, deu-se em poucos segundos. Olha isso. Então, quando ele cumpre com o dever encarnado e mostra essa lucidez no momento do desencarne, ele consegue fazer uma transição em poucos segundos, sem nada que fosse brusco, nenhum choque, nenhum tipo de sofrimento. Pensei nos ensinamentos do Mestre ao chamar Lázaro de novo à existência e recordei-me as palavras: Lázaro, sai para fora. Então, olha isso que está no Evangelho. E que no Evangelho significa a ressurreição de um que tinha desencarnado. Então, Lázaro tinha morrido, o corpo dele tinha morrido. Jesus chama ele de volta à existência. E por que esse exemplo é muito importante para nós? Porque a gente ainda tem um conceito de que no momento do desencarne é o momento da morte. Não existe morte. Nós vamos passar para a existência maior. Então, quando Jesus chama Lázaro de volta à existência, isso serve perfeitamente com a nossa passagem para o lado de lá. Nós estamos saindo de uma encarnação aprisionada a um corpo e voltando de volta à existência. Então, Bezerra de Menezes se lembrou exatamente disso. Eu estou sendo convidado a voltar para a existência espiritual, a qual todos nós fazemos parte antes de vir para cá, encarnar. E ele se lembra então de Jesus falando: Lázaro, sai para fora. Centralizando a atenção na passagem evangélica, afastei-me do corpo grosseiro sem obstáculo algum. Então ele conseguiu facilitar essa transição dessa maneira, deixando para trás o corpo, seguindo o curso natural da vida, da sua vida, que se encerrava, e sem nenhum tipo de receio, seguir avante, seguir para onde aquela espiritualidade de luz esperava ele. A simplicidade do narrador encantava. Adelaide sorriu, sem, no entanto, disfarçar a preocupação íntima. Então, ele conseguiu animar ela um pouco, mas ainda alguma preocupação íntima se fazia dentro dela.
valendo-se da pausa, Jerônimo aduziu. Então aí Bezerra falando, agora Jerônimo resolve também colaborar, né? Aliás, cumpre-nos destacar as condições excepcionais em que partirá nossa amiga. Então olha aqui agora, Bezerra de Menezes falando que ela está indo para um lugar melhor, para que ela cumpra isso, e agora Jerônimo lembrando, minha amiga, se lembre que a sua condição é especial. Você está partindo em condições excepcionais porque você foi uma serva fiel. Você tem o amparo, você tem conhecimento, você tem espiritualidade. Então você está partindo nessas condições. Em tais circunstâncias, apenas lastimam aqueles que se agarram em demasia aos caprichos carnais. Então, a Adelaide não é uma dessas. Jerônimo fala: eu lamento aqueles que se apegam em demasia aos caprichos carnais. Mas você, minha amiga, está partindo em condições excepcionais. Para esses, ele segue falando, né, o Jerônimo? Para esses que se apegam demais, sim, a situação não é agradável. Porquanto o semeador de espinhos não pode aguardar colheita de flores. Então, olha o alerta para a gente, né? No momento da nossa partida, aí sim, o receio pelo que nós não conseguimos fazer, pelo que nós não avançamos, pelas oportunidades perdidas. Como no caso, por exemplo, do Cavalcante, que estava lá fixado numa culpa que ele achava que tinha por conta da mulher. Mas a Adelaide, o Jerônimo está falando, você não, você semeou flores, você vai colher flores, minha amiga. Os que se consagram à preparação do futuro com a vida eterna, através de manifestações de espiritualidade superior, instintivamente aprendem todos os dias a morrer para a existência inferior. Esse é o caso da Adelaide. Busca de espiritualidade superior, busca de vivência na prática do bem. Então você diariamente já estava deixando para trás essa existência inferior que poderia te maltratar nesse momento da partida. Reparei que a abnegada irmã se mostrava mais calma e confortada a essa altura. Interrompeu-se a conversação porque Adelaide foi obrigada a reanimar repentinamente o corpo. Olha que interessante, só mostrando como essa conversa estava acontecendo no momento de uma dormida da Adelaide. E agora eles estavam lá conversando e olha para a gente entender o que acontece. O que acontece quando eu estou dormindo e alguém me acorda repentinamente? Eu imediatamente, meu espírito volta. Eu interrompo o que eu estou fazendo e volto. Olha aqui, interrompeu-se a conversação porque Adelaide foi obrigada a reanimar repentinamente o corpo a fim de receber a última dose de medicação noturna. Então, acordaram ela para ela tomar o remédio que ela tinha que tomar. Ao regressar ao nosso plano, Jerônimo ofereceu-lhe o braço amigo para rápida excursão ao estabelecimento de Fabiano. Então, olha que interessante. Ela voltou para o corpo, tomou remédio, voltou a dormir e voltou junto deles. Continuou. Olha o grau de afinidade, de espiritualidade da Adelaide. E aí, nesse momento que então iriam deixar ela dormir por mais tempo, foi a última medicação da noite, eles aproveitam e o Jerônimo ampara ela pelos braços e leva ela para a casa transitória de Fabiano, que é para onde todos estão sendo levados. A irmã Zenóbia, então a irmã Zenóbia, vamos nos lembrar também, é a diretora, né, da casa transitória de Fabiano, desejava vê-la antes do desenlace. A grande orientadora do asilo errático admirava-lhe os serviços terrestres e por mais de uma vez valeu-se de seu fraternal concurso em atividades de regeneração e esclarecimento. Então, olha que bonito isso, o intercâmbio do mundo espiritual com o mundo dos encarnados. No caso, a irmã Zenóbia, a gente já viu o grau de elevação desse espírito, o trabalho que ela faz lá, a responsabilidade que ela tem frente a tanto serviço do lado de lá.
E a irmã Zenóbia respeita e admira o trabalho da Adelaide encarnada. E por várias vezes as duas trabalharam juntas, uma encarnada, outra desencarnada, em serviço de auxílio a outros espíritos com necessidade de regeneração e esclarecimento. Então a casa, da mesma maneira que a casa espírita, que faz os trabalhos, que muitas vezes são trabalhos mediúnicos ou não, pode ser trabalho de assistência, mas que recebe espíritos encarnados ou desencarnados para, juntamente com um plano espiritual, fazerem esse intercâmbio, esse trabalho juntos. Então, por isso, a irmã Zenóbia queria ver a Adelaide antes da partida dela. Adelaide acompanhou-nos contente. Em breves minutos recebidos pela administradora, como se repetia a mesma palestra de minutos antes, apenas com a diferença de que Zenóbia tomara a posição reanimadora do devotado Bezerra. Então, a mesma conversa que eles estavam tendo ali, só que agora com a diferença que o Bezerra não estava mais. E a Zenóbia estava praticamente fazendo as vezes do Bezerra nessa questão de receber a pessoa que vai desencarnar, orientar, confortar, apoiar. A bondosa discípula de Jesus, em vias de retirar-se da crosta, era alvo do carinho geral. Depois de considerações convincentes por parte de Zenóbia, que se esmerava em ministrar-lhe bom ânimo, Adelaide, humilde, expôs-lhe as derradeiras dificuldades. Então, agora, nesse momento, né, com todo esse auxílio por parte do plano espiritual, Adelaide vai falar para ela e para nós, né, o que é que está sendo a dificuldade dela nesse momento. Ligara-se fortemente às obras iniciadas nos círculos carnais e sentia-se estreitamente ligada não somente à obra, mas também aos amigos e auxiliares. Então, olha aqui, ó. Olha que alerta importante para a gente. Apego até a isso gera algum grau de desconforto. Então, o amor recíproco entre todos os trabalhadores, entre todos os que nós convivemos, esse é o objetivo nosso. Desenvolver cada vez mais o verdadeiro amor, o amor fraterno, mais real, mais próximo do que Jesus nos ensinou. Mas essa ligação, a ponto de não conseguir avançar, de não conseguir momentaneamente se distanciar, acaba sendo, de certa forma, uma pequena dependência. Então, ela estava se sentindo estreitamente ligada, não somente à obra, mas também aos amigos e auxiliares. Então, não só a casa que ela. Por quantos anos será que ela cuidou dali? E todos aqueles que faziam parte do grupo dela, por força de circunstâncias imperiosas, acumulava funções diversas no quadro geral dos serviços. Possuía toda uma equipe de irmãs dedicadíssimas que colaboravam com sincero desprendimento e alto valor moral no amparo à infância desvalida. Então, só reforçando, né? É uma casa de amparo a crianças. E todo esse trabalho, imagine, quem trabalha com isso se sente responsável, se sente na obrigação de diariamente dar atenção. E quem parte? Então, como é que fica isso? Vou deixar tudo para trás? Quem é que vai cuidar? Como é que vão cuidar? Como é que vai ser? E aqui é o ponto de dificuldade da Adelaide. E ela segue, né, falando: se estimava profundamente as cooperadoras, era igualmente muito querida por todas elas. Então eu fico imaginando que é a mesma coisa quando parte um grande missionário. Vamos supor, o Chico Xavier, quando partiu, imaginem os que conviviam com ele diariamente. Madre Teresa de Calcutá, a irmã Dulce,
o próprio João Estela, para nós que trabalhávamos e convivíamos com ele. Então, é exatamente essa a sensação. Alguém que era o esteio de tudo aquilo, o que sustentava tudo aquilo, de repente tem que partir. E isso é bom ou ruim? Vamos nos lembrar de Jesus nesse momento. Porque Jesus chegou o momento em que ele fala justamente para os apóstolos: é necessário que eu vá. Porque se ele não fosse, os apóstolos continuariam apoiados e dependendo da presença dele e não se desenvolveriam. Não daria oportunidade para crescimento de outros que podem assumir também. O que ela assumiu? Ela um dia assumiu. Ela um dia teve iniciativa. E nenhum de nós depende. É claro que nós somos interdependentes, né, uns dos outros. Mas ninguém é indispensável, né, a ponto de assim, poxa, se faltar, não vai ser possível continuar. A morte, na verdade, eu acho que é a grande mestra nesse sentido para todos nós. A morte faz com que cada um de nós parta em momentos diferentes, mesmo que a gente vá se reencontrar, e isso é um grande consolo, essa é a maravilha divina. Mas por que acontece isso? Para nós aprendermos a amar, mas não depender. E então a Adelaide tinha um afeto muito grande por elas, por todos os trabalhadores daquele orfanato, e todas aquelas pessoas que trabalhavam para ela igualmente tinham um carinho muito grande por ela. E aí, quais são os pensamentos da Adelaide? Como se haveria, ante as dificuldades que se agravavam, no íntimo estava preparada. No entanto, reconhecia a extensão e a complexidade dos óbices mentais. Então, a preocupação da Adelaide não é, de certa forma, com o que ela vai, assim, da maneira que ela vai dar sequência, porque ela tem esse preparo. Mas ela está preocupada com os que vão ficar, como é que vão se comportar? Será que eles estão preparados? Seu quarto de dormir na casa terrena semelhava-se à redoma de pensamentos retentivos, a interceptarem-lhe a saída. Então, aquele grupo que a amava estava segurando, estava retendo ela. Não estava querendo que ela fosse, por mais também conhecimento que tivesse, de que ela estava voltando para perto dos benfeitores espirituais, para mais próximo de Jesus, mas por egoísmo nosso, né? Porque isso é egoísmo. Aí eu não quero que ela saia de mim, porque senão eu vou sofrer. Ou porque eu vou ter que assumir o que ela estava fazendo de maneira mais integral. Quanto menos se via presa ao corpo, mais se ampliava a exigência dos parentes, dos amigos. Como portar-se ante essa situação? Como fazer-lhes sentir a realidade? Então a preocupação dela é com o bem-estar dos que vão ficar. É nobre isso, mas ainda assim está dificultando. Porque ela deveria confiar que Deus não desampara ninguém, que isso é plano divino. Enlaçara-se em vastos compromissos, tornara-se involuntariamente a escora espiritual de muitos. Olha aqui, é esse o termo, a escora espiritual de muitos. E às vezes nós fazemos errado com relação a isso, até com relação, por exemplo, a nossos filhos. Aquele que quer fazer de tudo pelo filho, privando ele de dificuldades, de sofrimentos, acaba se tornando escora. E se eu falto? Como é que meu filho vai resolver? Deveria ser o principal objetivo da nossa educação com relação ao nosso filho e a outras pessoas.
Porque tem pessoas que também no nosso dia a dia acabam se aproximando, se apoiando, e a nossa vaidade às vezes faz com que a gente faça com que aquela pessoa dependa da gente. E isso não é bom. O maior benefício que a gente pode dar para alguém é que ele seja autossuficiente. E isso não vai distanciar. Isso vai aproximar, porque assim, aqueles que se elevam em vibração vão estar sempre próximos. Mas quando a gente não se preocupa em dar autossuficiência para outros espíritos, outros irmãos, isso passa a ser uma preocupação depois. Entretanto, ela mesma reconhecia a imprestabilidade do aparelho físico. Então, apesar dessas dificuldades, dessas preocupações, ela tinha consciência plena que o corpo físico dela estava no fim. Não tinha muito mais dia de vida encarnada. A máquina fisiológica atingira o fim. Não conseguiria manter-se ainda mesmo que os valores intercessórios lhe conseguissem prorrogação de tempo. Então, o corpo espiritual, o corpo carnal dela, estava realmente no limite das forças. Mesmo que, como no caso da irmã Albina, né, vocês viram, foi conseguida uma prorrogação da encarnação dela. E aí eles fizeram a aplicação de fluidos para reerguer ela por mais algum tempo. No caso da Adelaide, nem se tivessem esses fluidos, o corpo dela, na situação em que se encontrava, não aguentaria muito mais. A orientadora escutou. Então, a Adelaide falou isso, desabafou isso, né, na presença do Jerônimo, do André Luiz, para a irmã Zenóbia. A orientadora escutou-a, atenta, qual médico experimentado em face de doente aflito, e observou por fim. Olha agora o que a irmã vai falar, né? Reconheço os obstáculos, mas não se amofine. A morte é o melhor antídoto da idolatria. Olha isso. Porque às vezes nós nos idolatramos, às vezes outras pessoas nos idolatram ou às vezes nós idolatramos outras pessoas. E a morte é o melhor antídoto da idolatria. Essa é mais uma das maravilhas de Deus que muitos só enxergam como sofrimento, como pesar a morte. Mas a morte é um antídoto contra a idolatria. Porque nos faz nos sentirmos realmente, momentaneamente, dispensáveis. Eu vou partir, eu vou ter que partir. Eu vou ter que deixar alguns para trás para que eles possam seguir esses passos e mostrarem se são realmente confiantes em Deus também. Testemunhar a fé que dizem que tem. Com a sua vinda, operar-se-á a necessária descentralização do trabalho, porque se dará a imposição natural de esforço de cada um. Olha isso. Quando você vier, Adelaide, o seu trabalho vai ser descentralizado. E isso, olha como esse capítulo é uma grande lição. Porque por mais que a gente faça ou procure fazer algo, é claro que a gente não está aqui nem para passar perto do que a irmã Adelaide fez ou outros fazem. Mas eu digo, se a gente tem qualquer que seja a participação ou a responsabilidade perante a um grupo, tem que ser preocupação nossa o preparo para que eu não seja o único responsável por tocar aquela casa espírita, ou aquele grupo, ou aquele trabalho. Esqueçamos agora a parte até de religião. No meu ambiente de trabalho, eu não posso ser a única pessoa que resolve tudo. Eu preciso estimular outros que façam bem a minha parte, porque se eu falto, o serviço continua. Só que o que acontece? A maior parte de nós ainda vive no clima de conflito,
no clima de disputa, onde acha que eu tenho que ser melhor que todos para manter a minha posição. Só que a mentalidade da humanidade devagarinho está mudando. Cada vez mais se pensa no coletivo, se pensa em todos estarem, né, em condições de tomar decisões, todos sendo necessários. Mas em muitos ambientes ainda não é assim que acontece. Existe uma centralização do trabalho. Mas com a partida dela, mesmo que ela não tenha conseguido ou pensado em fazer isso antes, vai acontecer naturalmente. Com a partida de qualquer um de nós. Isso significa no ambiente familiar, significa no ambiente de trabalho, no ambiente religioso, na sociedade, seja lá onde for. Quando um parte, outros acabam assumindo. Alguns fogem, mas outros acabam aproveitando a oportunidade também para crescer, para servir. E é o que vai acontecer com a partida dela. Então, isso que a Zenóbia está falando, aí sim mostra coerência, inclusive para que ela se tranquilize. E ela fala: alegre-se, minha amiga, pela transformação que ocorrerá dentro em pouco tempo. Então, o que para você é preocupação, eu enxergo como bênção. Não vai atrapalhar o serviço, vai dar uma forçada neles, a que eles assumam, né? Reanime-se, sobretudo para que a sua situação se reajuste naturalmente, sem qualquer ponto de interrogação ao término da experiência atual. Silenciou durante alguns momentos e notificou em seguida: temos ainda a noite de amanhã. Aproveitá-la-ei para dirigir-me aos seus colaboradores em apelo à compreensão geral. Amigos nossos contribuirão para que se reúnam em assembleia, como se faz indispensável. A visitante agradeceu penhorada. Então, olha ali, além da Zenóbia falar o que falou, ela falou assim: e ainda nós, na próxima noite, que você ainda vai estar encarnada, nós vamos trazer o seu grupo de trabalho no mundo espiritual para esclarecimentos e orientações também, da mesma maneira que eu estou aqui te dando. Prosseguimos na mesma vibração de cordialidade, mas Zenóbia modificou o rumo da palestra. Abandonando os assuntos de morte e sofrimento, comentou os serviços edificantes que levava a efeito junto de certa expedição socorrista, cujos membros realizavam admiráveis experiências no Instituto nos dias em que se desobrigavam dos trabalhos imediatos da crosta. E discorreu tão brilhante sobre a tarefa que Adelaide olvidou por alguns minutos a situação que lhe era peculiar, interessando-se vivamente pelos lances descritivos. A providência coroava-se de animadores resultados, porque a conversação diferente fizera-lhe enorme bem, propiciando-lhe provisório apaziguamento mental. A desencarnante tornou ao corpo bem disposta e reanimada. Então, olha isso, além da Zenóbia falar as verdades que eram necessárias ser ditas, ela também ocupou o tempo contando de outras coisas que eram feitas ali. E isso foi encantador para Adelaide, a ponto de ela realmente relaxar a mente dela, né? E no decurso do dia, Jerônimo e a diretora da casa transitória combinaram medidas relativas à reunião da noite. O assistente empregaria todo o esforço para que a organização fisiológica da enferma estivesse nas melhores condições, enquanto dois ativos auxiliares de Zenóbia se incumbiriam de cooperar para a condução do pessoal de Adelaide à Assembleia. Então, olha isso, dois foram atrás do grupo, né, e arrebanhar e levar lá na casa transitória para que tivessem essa conversa. O dia, desse modo, esteve cheio de tarefas referentes à articulação prevista. Através de reiterados passes magnéticos sobre os órgãos da circulação, nos quais o meu concurso foi dispensado por desnecessário, em vista da extrema passividade da enferma, Adelaide entrou em fase de inesperada calma, tranquilizando o campo das afeições.
Renovaram-se de súbito as esperanças. A reação orgânica surgira dentro de novo impulso, melhorando o quadro dos prognósticos em geral. Multiplicaram-se as vibrações de paz e as preces de reconhecimento. Então, olha isso. Mais uma vez, uma descrição de como a melhora momentânea precede ao desencarne, em muitos casos. Então, ela teve uma melhora, o que o grupo dos trabalhadores e familiares da Adelaide relaxaram, deram uma trégua e faziam preces não angustiadas, mas preces de agradecimento. Em vista disso, iniciou-se com grande facilidade, após a meia-noite, o trabalho preparatório da grande reunião. Auxiliadores de nosso plano trouxeram companheiros da instituição, localizados em regiões diversas. Então, pegaram de todos os lados, porque cada um, espiritualmente, no momento do sono, tem às vezes destinos diversos, né? Variados. E eles foram arrebanhando esse grupo. Trouxeram companheiros da instituição localizados em regiões diversas, provisoriamente desenfaixados do corpo físico pela atuação do sono. Integrando a turma de trabalhadores que organizavam o ambiente, reparei curioso que a maior percentagem de recém-chegados se constituía de mulheres e cumpre-nos anotar que dava satisfação observar-lhes a reverência e o carinho. Todos traziam a mente polarizada na prece, em favor da benfeitora doente, para elas objeto de admiração e ternura. Fixavam-nos respeitosas e tímidas, endereçando-nos pensamentos de súplica, sem lembranças inúteis ou nocivas. Então era o grupo que era mais elevado, era bem doutrinado, né? Orientado e já transformado. Fixavam-nos respeitosos, aqui já li, né? Os poucos homens que compareceram estavam contagiados pela veneração coletiva e mantinham-se na mesma posição sentimental. A elevação ambiente espalhava fluidos harmoniosos, possibilitando agradáveis sensações de confiança e tranquilidade. Por sugestão de Jerônimo, a reunião seria realizada no extenso salão de estudos e preces públicas devidamente preparado. Para esse fim, não poupáramos esforços. Acionando peças de eficaz cooperação, submetemos a enorme dependência a rigoroso serviço de limpeza. Os componentes da Assembleia podiam descansar tranquilos, sem o assédio de correntes mentais inferiores. Luzes e flores de nossa esfera espargiam notas de singular encantamento. Por isso mesmo, era belo apreciar o contínuo ingresso das senhoras em oração, à distância do organismo grosseiro, irradiavam de si próprias admiráveis expressões de luz nitidamente diferenciadas entre si. Então, apesar de um grupo mais elevado, mostrando que ainda assim existem diferenças, nenhum de nós somos iguais, né? E esse grupo estava ali, então, participando de um momento que é talvez até atípico, né, na partida de alguns de nós aqui da crosta. Conservávamos-nos junto de todos em atitude vigilante para manter o imprescindível padrão vibratório, quando em seguida, à primeira hora, a irmã Zenóbia, acompanhada de beneméritos amigos da casa, deu entrada no recinto, conduzindo Adelaide extremamente abatida. Então aí a Zenóbia entrou com a Adelaide, que estava abatida, para o grupo da própria Adelaide. A diretora da organização transitória de Fabiano tomou o lugar de orientação e, antes de inferir no assunto principal que a trazia até ali, ergueu a destra, rogando a bênção divina para a comunidade que se reunia, atenciosa e reverente. Tive então oportunidade de verificar mais uma vez o prodigioso poder daquela mulher santificada.
Olha isso. Para que a gente mais uma vez entenda, a irmã Zenóbia era realmente um espírito diferenciado ali. E o André Luiz estava falando, naquele momento de oração, em que ela pede a bênção de Deus para aquele grupo, o André Luiz está falando, naquele momento eu vi o quanto ela era diferenciada. Sua mão despendia raios de claridade safirina, com tanta prodigalidade que nos proporcionava a ideia de estar em comunicação com extenso e oculto reservatório de luz. Então é como se através dela viessem realmente bênçãos do alto, de maneira o mais transparente possível. Finda a saudação, pronunciada com formosa inflexão de ternura, mudou a voz, o tom de voz, e dirigiu-se aos ouvintes com visível energia. Minhas irmãs, meus amigos, serei breve. Venho até aqui somente fazer-vos pequeno apelo. Não ignorais que nossa Adelaide necessita passagem livre a caminho da espiritualidade superior. Então não é novidade para ninguém ali que está próximo à partida da Adelaide. O grupo dela sabe disso. Enferma desde muito, cooperou conosco anos consecutivos, dando-nos o melhor de suas forças. Dócil às influências do bem, foi valioso instrumento na organização desta casa de amor evangélico. Administrou a obra com cuidado e, muita vez, em nosso instituto de socorro, fora dos círculos carnais, recebemos preciosa colaboração de seu esforço, de sua boa vontade. Então, olha isso, até nos momentos de sono, a Adelaide estava sempre lá no grupo, na casa transitória de Fabiano, ajudando a Zenóbia. Endereçou o olhar firme à assistência e obtemperou. Por que a detendes? Olha a pergunta. Por que vocês estão ainda segurando ela? Com essas vibrações de apego. Há dias o quarto de repouso físico da doente, que nos é tão amada, permanece enlaçado de pensamentos angustiosos. Então, é o pensamento angustioso o que prejudica. E aí, a advertência da irmã Zenóbia. Por que vocês estão criando esse tipo de pensamento? E isso está dificultando a passagem livre da irmã que vocês amam tanto. São forças que partem de vós, sem dúvida, companheiros ciosos do trabalho em ação, mas esquecidos do faça-se a vossa vontade. Porque é isso que acontece. No nosso egoísmo, a gente faz a oração do Pai Nosso falando para Ele, seja feita a vossa vontade, mas no fundo a gente quer que seja feita a nossa vontade. Que devemos, então, esquecendo o faça-se a vossa vontade, que devemos dirigir ao Supremo Senhor em todos os dias da vida. Lastimo as circunstâncias que me compelem a falar-vos com tanta franqueza. Entretanto, não nos resta alternativa diferente. Acreditais na vitória da morte em oposição à gloriosa eternidade da vida? Então, esse é um outro grande alerta, uma outra grande pergunta para a gente. A gente se diz espírita, crente na vida após a morte e no auxílio da espiritualidade superior, mas quando a gente se acaba por causa da morte, a gente está dando mais valor à morte do que à gloriosa eternidade da vida. Adelaide apenas restituirá maquinaria gasta ao laboratório da natureza. Olha isso. A partida de qualquer um de nós nada mais é
do que devolver o corpo emprestado à natureza material. Continuará, porém, contribuindo nos serviços da verdade e do amor com ânimo inextinguível. Olha aqui, o espírito dela vai continuar trabalhando, vai continuar junto de vocês. Quanto a vós, não ouvideis a necessidade de ação individual no campo do bem. Que dizer do viticultor que estima o valor da vinha somente através dos serviços de alheias mãos? Então, olha isso. Vocês estão querendo se vangloriar pelo que os outros estão fazendo? Não se esqueçam que vocês individualmente também têm que fazer. Como apreciar o amante das flores que nunca desceu para cultivar o próprio jardim? Não façais a consagração da ociosidade, mantendo-vos à distância do desenvolvimento de vossas possibilidades infinitas. Então, a gente não deve se apoiar em elevação espiritual alheia. Nos escorarmos para poder subir, aprender, tudo bem. Agora, achar que nós vamos estar bem do lado de lá, só porque nós estamos do lado de alguém que está bem. Ah, eu convivi com o Chico Xavier. Ah, então eu vou para o céu. É individual. Se cada um de nós não tivermos a preocupação do lidar com as nossas sombras, nós vamos continuar estagnados. Indubitavelmente, cooperação e carinho são estimulantes sublimes na execução do bem. Mas há que evitar a intromissão do fantasma do egoísmo a expressar-se em tirania sentimental. Então, eu não quero que ela vá. Eu não quero que ela parta. Porque eu vou sofrer. Não podemos asseverar que impedes propositadamente a liberação da companheira de cárcere. A existência carnal constitui aprendizado demasiadamente sublime para que possamos reduzi-la à classe de mera enxovia comum. Não, meus amigos, não nos abalançaríamos a semelhante declaração. Referimos-nos tão só ao violento impulso de idolatria, a que vos entregais impensadamente pelos desvarios da ternura mal compreendida. Então, olha isso, nós não estamos falando de um ambiente de prática do mal. Nós estamos falando de um ambiente onde se pratica o bem, onde se estuda espiritualidade. Olha só, mas aonde está o descuido? Idolatria. Pela uma ternura mal compreendida. A aflição com que intentais reter a missionária do bem é filha do egoísmo e do medo. Alegais em favor de vosso indesejável estado d'alma a confiança de que Adelaide se tornou depositária fiel, como se não devesseis desenvolver as faculdades espirituais que vos são próprias, criando a confiança positiva em Deus e em vós mesmos, no trabalho improrrogável de autorrealização, e pretestais orfandade espiritual simplesmente pelo receio de enfrentar por vós mesmos as dores e os riscos, as adversidades e os testemunhos inerentes à iluminação do caminho para a vida eterna. Valei-vos da bendita oportunidade para repetir velha experiência de incompreensível idolatria. Converteis companheiros de boa vontade, mas tão necessitados de renovação e luz quanto vós mesmos, em oráculos erguidos em pedestais de barro frágil. Então, cuidado para que nós não coloquemos ninguém em um pedestal que só pertence a Jesus, ao Pai. Todos nós, por mais que avancemos, ainda temos muito também ainda a avançar.
criais semideuses e gastais o incenso de infindáveis referências pessoais, estabelecendo problemas complexos que lhes reduzem a capacidade de serviço, olvidando as sementes divinas de que sois portadores. Corporificais o ídolo no altar da mente, infundindo-lhe vida fugaz, e indiferentes à gloriosa destinação que o universo vos assinala. Estimais o menor esforço, que vos encarcera em automatismos e recapitulações. E na verdade é isso, a gente na verdade não quer sair da zona de conforto, né? Quer conquistar sem o maior esforço. Se o ídolo não vos corresponde à expectativa, alimentais a discórdia, a irritação, a exigência. Se falha após o início da excursão para o conhecimento superior, senti-vos desarvorados. Se rola do pedestal de cera, experimentais o frio pavor do desconhecido pelo alto relaxamento na renovação própria. Por que erigir semelhantes estátuas para a contemplação, se as quebrareis inelutavelmente na jornada da ascensão? Não vos fartastes ainda das peregrinações sobre relíquias estraçalhadas? Então, quantas encarnações a gente acabou idolatrando, né? Estátuas ou pessoas, compreendendo-nos as deficiências mentais na conquista da vida eterna, a vontade do Supremo Senhor colocou nos pórticos da legislação antiga o não terás outros deuses diante de mim. Então, isso foi dito a Moisés lá atrás. Não cultiveis nenhum outro bezerro de ouro. O Pai conhece-nos a viciação milenária em matéria de inclinações afetivas e prevenia-nos o espírito contra as falsas divindades. Recorremos a semelhantes figuras na reduzida esfera de nossas cogitações do momento, com o propósito de levar a vossa compreensão a círculos mais altos, para assim vos desprenderdes da irmã devotada e digna servidora, que vos precederá na grande jornada liberativa. Então, o que vai acontecer é somente isso, ela só vai antes que vocês. Não acabou. Porque às vezes a gente lida com a morte como se ela fosse a morte de verdade. A palavra de Zenóbia causava extraordinária impressão nos ouvintes. As muitas senhoras e os poucos cavalheiros presentes, tocados pela intensa luz da orientadora e desarmados pela sua palavra sábia e sublime, revelavam indisfarçável emoção no aspecto fisionômico. A oradora fixou delicado gesto de benevolência e prosseguiu. Não somos infensos às manifestações de carinho. A saudade e o reconhecimento caminham juntos. Então, para que a gente também não tome para o outro lado isso. Tornando frieza o que pede desapego. Então, nós sentimos as manifestações de carinho, sim. A saudade e o reconhecimento caminham juntos. Então, ninguém está dizendo que nós não vamos ter saudade. Mas nós temos que encarar a partida de alguém como alguém que está indo, como um filho que vai fazer um estágio, um intercâmbio no exterior para o seu próprio bem. Todavia, no âmbito das relações amistosas, toda imprudência resulta em desastre. Que seria de nós se Jesus permanecesse em continuado convívio com as nossas organizações e necessidades? Olha aqui, é justamente o motivo pelo qual Jesus tinha que partir. O que seria de nós se ele ainda tivesse ao nosso lado, fazendo as coisas por nós? Não passaríamos talvez de maravilhosas flores de estufa, sem vida essencial. A hora que sai da estufa, a hora que sai da presença do mestre, a hora que sai da presença de algum ente querido, pum, murcha. Por excesso de consulta e abuso de confiança, não desenvolveríamos a capacidade de administrar ou
de obedecer. Baldos de valor próprio, erraríamos de região em região em compactos rebanhos de incapazes, à procura do oráculo divino. Talvez em vista disso, o mestre sábio tenha limitado ao mínimo de tempo o apostolado pessoal e direto, traçando-nos serviços dignificantes e para muitos séculos em poucos dias. Então, talvez por isso Jesus ficou tão pouco tempo conosco. Dos 33 anos dele, né, com 30 anos ele começou, foram 3 anos de vida messiânica propriamente dita. Deu-nos a entender desse modo que o homem é coluna sagrada do reino de Deus, que o coração de cada criatura deve iluminar-se como santuário da divindade para refletir-lhe a grandeza augusta e compassiva. Não vos esqueçais, meus amigos, de que todos nós, individualmente considerados, somos herdeiros ditosos da sabedoria e da luz. Zenóbio interrompeu-se e, nesse instante, como se lhe atendessem de muito alto os apelos silenciosos, começaram a cair sobre nós raios de luz balsamizante, acentuando-nos a sensação de felicidade e contentamento. Decorrido longo silêncio, nos quais a diretora do Instituto de Fabiano pareceu consultar as disposições mais íntimas da Assembleia, voltou a dizer em tom significativo: afirmais mentalmente que Adelaide é a viga mestra desse pouso de amor, que surgirão dificuldades talvez invencíveis para que seja substituída no leme da orientação geral. Entretanto, sabeis que vossa irmã, não obstante os valores incontestáveis que lhe exornam a personalidade, foi apenas instrumento digno e fiel desta criação de benemerência, sem ter sido, porém, sua fundadora. Afeiçoou-se ao espírito cristão, ao qual nos adaptaremos por nossa vez, e foi utilizada pelo doador de bênçãos nos trabalhos da extensão do Evangelho Purificador. Então ele está falando, vocês estão achando que ela é insubstituível, mas ela simplesmente abraçou uma causa que não foi nem ela que começou. Ela somente fez a diferença porque ela se dedicou, ela se prontificou, ela se abriu a essa misericórdia divina, essa providência divina. Não lhe deponhais na fronte amiga a coroa da responsabilidade total, cujo peso de glórias deve repartir-se com todos os servos sinceros das boas obras, como se dividem, inevitavelmente, os valores da cooperação. Adelaide conhece a sua condição de colaboradora leal e não deseja lauréis que de modo algum lhe pertencem. Aguarda apenas que os companheiros de luta transfiram ao Cristo o patrimônio do reconhecimento, rogando simplesmente as afeições, a simpatia e a compreensão para as suas necessidades na vida nova. Libertemo-la, pois, oferecendo-lhe pensamentos de paz e júbilo, partilhando-lhe a esperança na esfera mais elevada. Logo após, a orientadora terminou orando sentidamente e suplicando para todos nós a bênção divina do Pai poderoso e bom. Diversos ouvintes não se demoraram no recinto, regressando ao ambiente comum sob a custódia de amigos vigilantes. Algumas senhoras, contudo, aproximaram-se da oradora endereçando-lhe palavras de alegria e gratidão. Mais alguns minutos e a assembleia dispersava-se tranquila. Por fim, despediram-se igualmente a irmã Zenóbia e os outros companheiros. Gente, a gente estourou um pouquinho o tempo, mas não podia parar no meio, né, desse que estávamos lendo. Falta pouco agora, mas eu acho que para não ficar muito pesado, a gente deixa para a semana que vem. Porque vai passar muito se a gente acabar estendendo. Então vamos deixar. Já entendemos, né, qual era o problema da Zenóbia. Já entendemos também por parte da orientação da Zenóbia, não, da Adelaide, e a Zenóbia nos esclarecendo
Através dessas palavras até um pouco duras, mas a importância desses detalhes, que mesmo no caminho do bem, a gente pode ainda derrapar. Então, por hoje, nós vamos terminar aqui. Semana que vem vai ficar mais curtinho, mas aí a gente encerra esse capítulo. Mas eu quero saber de vocês se tem alguma coisa a dizer ou a perguntar. No microfoninho lá, mãe. Aí. Eu acho o seguinte, Marco, que tanto o desencarne do Dimas e agora da Adelaide, Ah, o da Adelaide foi muito mais coisa para você aprender. sim, cada um com a sua particularidade, né, mãe? O do Dimas, depois do Fábio, porque o Fábio também estava em ótimas condições, É. e o da Adelaide era, eu acho que o que estava em melhores condições, mas nos mostrando aonde ainda assim a gente pode melhorar. Aonde Não, tem detalhes que sobre podem ser trabalhados, né? todos esses termos aí falando, até da idolatria, tudo, quanta coisa para a gente aprender. E lógico, todos são úteis para depois um continua trocando para outro e vai indo. Todos Ninguém. temos potencial para fazer muita coisa, né? Se a gente foi, você acha que ele não ajuda a gente agora? Pois é, com certeza, Aí que tá. com certeza. Muito bom. Mais alguém? Adriana, Lela, Gandolf, Thelma? Tudo Não, ok? Marco, tranquilo. Então tá joia. Tudo certo, Marco. Bom, maravilha então. Então agradecemos mais uma vez, né, o tudo que nós recebemos aqui através desses ensinamentos, dessas palavras. E uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Boa Obrigada, noite, boa gente. Boa semana. semana. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, Obrigada. tchau.